Vem dar uma olhada. Opa! Flávia, tira o seu áudio do computador, você Eu tirei, Léo. É porque tá pegando... Aí, agora foi, ó. Não, é porque eu silenciei o computador, né? No programa, não. Tranquilo. Ô tia, você viu que a vacina já vai estar disponível em dezembro, é da Rússia? Tomara, né? E que esteja tudo certinho, né? Que chega o quanto antes. Tomara que não bota nenhum veneno para matar nós. Menino! Fala não que me dá ideia. Dá ideia. Voltei. O que aconteceu que você saiu? Eu não saí. Ligação, tia. Ligação no meio da aula é difícil. Vamos aguardar. Última aula de matemática da semana. A gente já vai iniciar, tá bom? Bom dia, meu povo! Vamos chegar! Que ânimo, hein, tia? Oh, meu Deus! Tem que animar, gente! Bora estudar! É o que nos resta! Eu acho, né? Eu quero almoçar. Ó a reportagem que o tio Léo falou, hein? Vocês estão fazendo só aqui comer, né? Esses dias, Ô, né? tia, mas agora é sério, você viu o preço do quilo do arroz, pelo amor de Deus? A tia tomou um susto. Tá Tudo. cozinhando, tia? Arroz, o óleo. O quilo eu não sei, né? Porque a gente acaba comprando o pacote grandão, a tia nem observou É direito. 23 e pouco, tia, o quilo. Não, é 5 quilos, né? Eu acho que é. O pacote, né? Aquele pacote grande. É pra ganhar dinheiro. Não, pô. Inflação dos preços. Não, pô. Eles vão vender baratinho pra ficar ganhando. Não, Vender mas barato pra não ganhar nada. tá errado isso daí. É pra vender mais barato, né? Governo. Esse Danilo é tudo errado, mano. Olha, galera, agora oficialmente Pois, 10h40. produto Vamos 70% começar. Bora, meu povo. Olha só. A tia vai iniciar a aula parabenizando aqueles alunos que concluíram as tarefas avaliativas, que enviaram dentro do prazo. Ó, show de bola, tá? Muito bom, parabéns. Agora a tia também vai dar um puxãozinho de orelha, aqueles alunos que não enviaram a atividade no prazo correto, né? Ô, tia, sabe aquela atividade lá, do caderno de atividade? Eu tinha te enviado antes, mas não foi. Aí minha mãe me enviou você no WhatsApp. Show, Enzo, foi isso mesmo. Tentou enviar no e-mail, né? Não deu certo, aí vocês enviaram no WhatsApp, a tia recebeu tudo certinho. Então, olha só. Oi? Ítalo, você recebeu a minha, né, pelo WhatsApp? Recebi, eu respondi que recebi, tudo ok, tudo certinho. Tá bom? Eu também. Oi? Eu também mandei, tia. Sim, todos os alunos que enviaram, a tia já fez o registro. Quando envia, a tia dá um okzinho lá que recebeu, tá?
Agora, tem alunos que não cumpriram o prazo. Essa tarefa nós iniciamos, pessoal, já tem 2 semanas que nós estamos trabalhando com a tarefa. E a tia deu um limite, né? Porque às vezes acontece um imprevisto, não consegue finalizar. Um limite para o envio da tarefa, que foi na data de ontem. E tem aluno que não enviou. E mais, tem aluno que nesse trimestre ainda não enviou nenhuma atividade avaliativa, que são tarefas... Oi. Tia Flávia, mas fora do caderno de atividade, é para mandar mais o quê? Não, vocês já mandaram algumas... A tia fez folhas de atividades, anexa, enviou, marcou data, tá? Nós estamos desenvolvendo tarefas no decorrer do trimestre. Dessa semana era só essa daí. Tia Pode Flávia, falar. hoje eu vou fazer algumas atividades do livro de matemática. Aí eu acredito que eu vou te mandar mensagem para tirar alguma dúvida, tá? Ok, ó, a tia tá aguardando. Porque tem gente que não se manifestou, que não entregou a tarefa, que não mandou mensagem falando que estava com dúvida, porque sempre que tem dúvida, a tia tá ajudando aí, né? Se for preciso, faz uma videochamada, atende ou esclarece a dúvida. Tem muitos alunos que têm dúvida que estão participando e a tia atende depois, tá bom? Tia, mesmo feita, só falta enviar. Então, olha só, quem não enviou a tarefa, a tia vai dar até sexta-feira dessa semana para enviar. Só que vai valer metade da nota. Não vai valer mais a nota integral, tá? Quem entregou no prazo correto, ó, beleza. Quem não entregou vai poder entregar, mas não vai ter a mesma nota de quem entregou na data correta, certo? Então, ó, tem lá no planejamento, tá tudo certinho, a tia falou, fez um lembrete na aula de ontem, tá bom? Então, vamos aí, pessoal, ficar atento a essas datas, porque essas tarefas que a tia tá cobrando o retorno, elas fazem parte daqueles 9 pontos de participação, tá bom? Tem o e-mail, tem o WhatsApp da tia, já está funcionando normalmente, vocês já podem estar enviando. Os alunos que já haviam enviado, que a tia teve problema ali nesse intervalo que ela ficou sem telefone, ela pediu, né, para estar enviando de novo e tudo certinho, já está tudo ok. Então, quem não enviou até sexta-feira, porém, vai perder uma parte da nota, tá bom? Não vai ter o valor do que aquele que entregou na data correta. Vamos lá, então, para nós... Oi? Pode falar. Você pediu para enviar alguma atividade do livro de matemática do livro 2? Não, do livro 2 a tia trabalhou com a atividade que ela preparou, atividades anexas, tá? Aquelas atividades em folhinhas. Lá no livro 2... Então você não pediu para mandar a foto de nada do livro 2? Do livro 2, não. Lá nos conteúdos do livro 2, a tia trabalhou atividades anexas, que são atividades fora do livro, tá bom? Show? Vamos lá, vamos começar então na nossa aula de hoje, né? Nós vamos dar continuidade ao que a gente estava trabalhando na aula da semana passada, tá? Ontem também nós falamos um pouquinho, né, sobre as expressões algébricas, que é o uso de quando a gente começa a utilizar as letras, né, na matemática. Nós vamos trabalhar até chegar às equações, né? Então, vamos lá. A tia vai compartilhar a tela com vocês aqui. A gente vai começar, né? Não está batendo muito com o planejamento de hoje, né? Porque ontem não deu tempo de finalizar, então a tia vai finalizar o que ficou pendente na aula de ontem e a gente vai dar continuidade. Deixa eu só terminar de abrir aqui. Já vai ficar o celular dela hoje, ela botou de lado aqui. A tia vai ficar meio de lateral aqui conversando com vocês. Ninguém liga a câmera, hein? Quero entender. Oi?
Porque que ninguém liga a câmera. A tia A câmera é muito gostaria. ruim. Você vai fazer um combinado, ela vai botar até no planejamento. Que a partir da próxima semana ela quer as câmeras ligadas. Porque a tia quer ver vocês, quer ouvir vocês, né? No momento Pelo amor de certo. Deus, eu tô horrorosa. Não. Vai valer ponto, professora, Ninguém vai é valer horroroso ponto. aqui. Não pode estar horroroso na câmera. Professora. Porque não tem ninguém horroroso. É todo mundo lindo. Professora. Vamos lá. Professora, Olha só. Oi? vai valer ponto? Vai valer ponto o quê, meu filho? Ligar a câmera. Só você mesmo, né? Acho que é Vamos Não, é lá. sério, pô. Vai abrilhantar a nossa tela, né? A Chaqueta, então. presença de vocês ao vivo e a cores. Vamos lá, pessoal. Olha só. Nós vamos falar um pouquinho do reconhecimento de termos semelhantes. Na aula de ontem, nós trabalhamos, né, algumas situações em que nós utilizávamos as letras para representar valores desconhecidos, né? Valores que podiam ter uma variação de uma situação para outra, tá? Então, nós aprendemos a utilizar ali, fazer o estudo utilizando as letras. Então, hoje, nós vamos trabalhar, né, os termos dessa expressão. Como que é que a gente determina, que a gente conhece essas expressões e os termos que a gente utiliza numa expressão. Vamos lá? Quem gostaria de ler o problema para a gente? Eu quero, tia. Posso? Pode. Reconhecendo termos semelhantes. O anúncio isolado informa o valor mínimo diário cobrado pela locação de um automóvel. Celso viajou a Juazeiro do Norte e locou um automóvel nessas condições. A expressão algébrica correspondente ao valor pagar por dia em que Celso rodou 10 quilômetros é de 77,90 mais 0,4x. A expressão algébrica tem dois termos, cada termo é formado por um coeficiente, ou seja, uma que pode apresentar ou não uma parte literal, ou seja, letras que representam valores variáveis. Observe a seguir. Muito bem, muito obrigada. Então, olha só a situação. Celso resolveu fazer uma viagem e ele locou um carro. Então, quando ele fez a locação desse carro, ele viu que para alugar esse carro, ele teria uma tarifa fixa de R$ 77,90 e ele pagaria mais 40 centavos a cada quilômetro que esse veículo vai rodar. Certo? Então, ó, na verdade, na diária, né? Todos os dias, R$ 77,00 mais a quilometragem que ele vai rodar, cada quilômetro ele vai pagar 40 centavos. Então, nessa expressão numérica que nós formamos, os R$ 77,00 que ele vai pagar de aluguel pelo automóvel, mais os 40 centavos a cada quilômetro que ele rodar, nós formamos uma expressão algébrica. E essa expressão foi formada por dois termos, né? Nós já vimos um pouquinho disso ontem. Então, esses dois termos, nós chamamos, né, de uma parte numérica. Quem seria essa parte numérica? Qual é desses dois termos que foi apresentado ali, foi demonstrado para a gente só através dos números? Qual o valor? Que só temos a apresentação através de números. 77,90 e 40 centavos, 0,40. Só 77,90, que é o valor que nós chamamos de valor fixo.
Se ele alugar esse carro e resolver passar o dia inteiro com esse carro na garagem, ele vai pagar R$ 77,90. É um valor fixo, independente se ele vai usar o carro ou não. Agora, no dia que ele resolver usar esse carro, ele vai viajar, ele vai continuar pagando os R$ 77,90 e ele vai pagar mais 40 centavos a cada quilômetro que ele rodar. Ok? Então, o valor fixo, né? A parte numérica e a parte que é composta da parte literal. Então, nós vamos ver aqui. Por que a gente fala que nós temos uma parte literal? O termo literal, será que vem da expressão, né? Vem de que? Literal. Representa o quê? A expressão literal vem de quê? De que palavra? Ô, tia, eu tô lendo aqui que é bem assim, ó. No caso em que a parte literal é o numerador de uma fração, o quociente desse termo é uma fração de numerador igual a 1. Uhum. Sim, sim, sim. Aí lá na frente. Agora, por que será que a gente usa o termo literal? Quem é o literal ali na nossa expressão? X. X. X é o quê? Um número ou uma letra? Letra. Um número. Muito bem, muito bem. Então, olha só. Tia, porque literal é tipo literatura, que vem de português. Vem de letras, né? Então, literal, literatura, letra. Então, aqui nós estamos trabalhando, fazendo estudo de letras. E aqui no nosso termo, quando a gente separa 77,90, ele só tem número. Alguns livros, né, trazem isso como parte numérica. Outros, né, coeficiente. E esse termo coeficiente a gente vai começar a usar muito agora. Coeficiente significa o quê? A parte numérica. Vejam aqui. Quem é o coeficiente? O número 77,90. Ele não tem parte literal, ele não tem letra. Por isso que a gente chama ele de valor fixo. Tá? Agora nós vamos para o segundo termo. É o 0,40. É 0,40 de quê? De 40 centavos. Ele paga 40 centavos por cada quilômetro que ele rodar com o carro. Então, esse X aqui, esse X aqui vai representar o que para a gente? Acho que eu sei, tia. O X representa que o valor pode variar. Que não é, o valor vai variar. E quem é o valor que vai variar ali? Ele vai pagar 40 centavos a cada quilômetro que ele rodar. Show! Então, cada quilômetro que ele rodar, ele vai pagar 40 centavos. Então, a quilometragem que ele vai andar com o carro é uma variável. Por ser uma variável, né, ele pode mudar. Um dia ele pode rodar 10, outro dia ele pode rodar 100, outro dia ele pode resolver não rodar nenhum quilômetro, tá? Mas a cada quilômetro ele vai pagar 40 centavos. Então, é isso que nós chamamos de parte literal, né? É a letra, ó. O coeficiente é a parte fixa. Ele paga um valor fixo de 40 centavos para cada quilômetro, tá? Então, esses são os termos da nossa expressão algébrica, tá? Então, o termo pode ter coeficiente e parte literal. Se eu quero saber, por exemplo, ele vai pagar R$ 77,90 na diária e ele vai rodar 10 quilômetros num dia. Quanto que ele vai pagar de quilometragem nesse dia? Quem sabe dizer para a tia? Quilômetro, professor? Ele vai rodar 10 quilômetros no dia. Quanto que ele vai pagar pela quilometragem que ele rodou? R$ 4. Muito bem.
R$ 4. Então, a conta dele, ele vai pagar os R$ 77,90 mais os R$ 4. Mas é preciso primeiro calcular aí quanto que ele vai pagar de quilometragem. Aí nós temos uma outra questão. O que é um termo semelhante? Então, tá aqui. Se na expressão a gente tem, por exemplo, o uso da mesma letra, quem é a letra aqui, ó, no exemplo? Y, olha a expressão que eu tenho. Y mais 7 mais menos 1/3 de Y. Então, aqui eu tenho a mesma parte literal. Ó, Y e Y. Tia, Oi. e como você sabe que Y é 1? Porque ele vale 35. Não, olha só. Quando a letra aparecer na expressão sozinha, ela não está sozinha aqui? Sim. O coeficiente dela, que é o número que vem antes dela, ele vale 1. Tá? Aqui, ó. Quando a letra aparece sozinha, aí eu escrevi só um Y. Então, ele vale só 1. Se eu tivesse escrito igual aqui, ó, menos 1/3. Quem é o coeficiente? Menos 1/3. A letra, na verdade, está valendo 1/3 do valor de Y. Tá? Como se o valor de Y fosse dividido em 3 partes. Sim, E então aí, quando a letra estiver sozinha, ela vale 1? o coeficiente não é a letra, é o coeficiente, esse número que está na frente da letra. Ele vale 1, tá? E aí, o que nós vamos observar? Voltando aqui ao nosso problema. Para descobrir os R$ 4 que ele pagou de quilometragem quando ele rodou os 10 quilômetros, qual a conta que nós fizemos? Não fizemos uma multiplicação dos 40 centavos pelos 10 quilômetros? Então, importante a gente dizer que entre o coeficiente e a parte literal, nós vamos ter uma multiplicação, ok? E aí, vamos identificar a semelhança. O que nós falamos de termos semelhantes? Por exemplo, nós temos aqui na nossa expressão, ó, Y mais 7 menos 1/3 de Y, nós temos 3 termos. Primeiro termo, Y. O segundo é o termo independente, é aquele que não tem letra nenhuma, ele só tem o quê? Número. E nós temos o menos 1/3. Então, vamos lá. Ó, 1 termo, 2 termos, 3 termos. O primeiro termo, nós vimos que ele tem coeficiente 1 e a parte literal é Y. O segundo termo, que a tia chamou de termo independente, né? Aqui, ó, que é o valor fixo, que ele não tem letra, ó, ele só tem o coeficiente, ele só tem a parte numérica. Ele não tem letra. Agora aqui, o coeficiente menos 1/3 e a parte literal, Y. Então, nós podemos dizer que dentro dessa expressão, nós temos 2 termos que são semelhantes. Quem sabe dizer para a tia quais são os 2 termos? Nós temos 3 termos. Quais são os 2 termos que são semelhantes? O Y. Muito bem. Que é o primeiro termo, Y, e o segundo termo, menos Y, menos 1/3 de Y. Então, ó, aí temos aqui algumas observações, né, a respeito dessas expressões, ó. Termos que só apresentam a letra, nós sabemos que o coeficiente vale 1. Aí, ó, entre o coeficiente e a parte literal, a operação vai ser sempre a multiplicação, tá? Aqui a fração, né? Aonde aqui na frente do Y não aparece
o valor numérico, então a gente entende também que aqui também vale 1, por isso nós fazemos a leitura de 1/3. E aqui os termos, né, dessa expressão numérica que nós consideramos semelhantes, que é y e menos 1/3. Certo? Deixa a tia passar aqui. Simplificação de uma expressão algébrica. Olha o que nós temos aqui. Pode falar. Tia, mas aí sempre que vai ter só uma letra, o coeficiente vai ser 1 ou pode dar qualquer outro número? O coeficiente, tá, de um termo algébrico pode ter qualquer valor. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser um número decimal, pode ser, né, uma forma fracionária. E a letra, todas as vezes que a letra aparecer sozinha, o coeficiente indicado é 1. É como se houvesse o número 1 ali, mas a gente não escrevesse ele. Não tem a necessidade de escrever para indicar que ele é 1. Então, a gente não escreve, tá? Então, mas ali em frente a essa letra, que é o coeficiente, pode ser escrito qualquer número, tá? Olha só. Vamos lá. Nós temos aqui vamos escrever uma expressão numérica para representar o cálculo do perímetro de um triângulo equilátero. Primeiro, triângulo equilátero é aquele triângulo que tem 3 lados iguais. 3 lados iguais. Muito bem. Olha só, a tia falou ali, usou 2 termos, expressão numérica e expressão algébrica. Nós temos 2 triângulos ali. Qual dos 2 triângulos representa para a gente uma expressão numérica e qual representa uma expressão algébrica? A primeira é a numérica e a segunda é a algébrica. Muito bem. Por que você chegou a essa conclusão? Que o primeiro representa... Tem a letra. Tem as letras. Muito bem. Então, ó, expressão numérica é aquela que a gente utiliza só número. Expressão algébrica, a álgebra na matemática se refere ao estudo de letras. Então, ó, vamos lá. Na nossa tela, triângulo equilátero. Nós usamos ali um triângulo equilátero que tem os lados iguais, né, a 5 centímetros. Então, o perímetro 5 mais 5 mais 5, que é o mesmo que 3 vezes 5, deu 15 centímetros. Ali, no segundo, nós representamos, né, o perímetro por x. X mais x mais x. Ou seja, 3 vezes o valor de x. Entenderam por que que aqui a gente, ó, o coeficiente a gente entende como 1? Quando ele se repetiu 3 vezes, nós fizemos a soma, ó. 1, 1 e 1. Deu quantos x? Nós temos a representação de 3x para representar esse perímetro, tá? Então, 3x, por quê? E aí, é interessante a gente falar, quando a gente trabalha na simplificação, é na adição, tá? A adição e a subtração desses termos ali, elas só podem acontecer se a gente tiver termos semelhantes. Ou seja, só pode acontecer quando a gente tem ali, ó, x mais x mais x é 3x. Se a tia tivesse nessa expressão algébrica, x mais y, ia dar certo? Estaria correto se a gente colocasse ali 3x, a soma? X mais y? Tia, acho que não, porque o y ele mudaria o valor. Excelente! Muito bem. Quando eu tenho x mais y, eu tenho só 2x e o outro é o quê? O y. 2x mais y. Y e x
são letras diferentes. E por se tratarem de letras diferentes, na mesma situação, ela vai indicar números diferentes. Ó, certinho. Vocês estão fera, hein, galera? Agora, outra aqui. Se a tia jogar aqui, ó, que ali o nosso perímetro do segundo triângulo é 12 centímetros. Qual é o valor de X? 10? Hã? 10? Não. Eu acho que é 3. 3. Ó, não. O perímetro do segundo triângulo é de 12 centímetros. Eu tenho 3 lados. Cada um equivale a 4, tia? Muito bem. 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Então, se eu conheço o perímetro desse triângulo, que é de 12 centímetros, então cada lado vai ter quanto? 4 centímetros. 4 centímetros. Show, galera. Muito bom. Entenderam? Ó. Aí olha aqui a situação do X e do Y que a tia falou para vocês. Ali, nós trabalhávamos com o mesmo valor. Aqui, quando a gente trabalha retângulo, a gente sabe que o retângulo, ele tem medidas diferentes, né? Ele tem 2 medidas diferentes. Então, olha o uso das letras como ficou. X e Y. Eu sei que aqui, ó, no comprimento, os 2 comprimentos são iguais. Então, eu utilizo 2 valores de X. Aqui na largura, eu sei que eu tenho 2 larguras iguais. Então, eu uso 2 valores de Y que serão iguais. Certo? Certo. Alguma dúvida? Não, tia. Não. Ai, Ô, tia. não vai conseguir concluir. Tia Flávia. Olha só. Oi. Faz uma videoaula, tia. Eu queria saber aqui qual é o final dessa conta aqui, porque eu não tô conseguindo achar nem o valor de X e nem o valor de Y. Em qual conta? A do retângulo. Não, não tem. Aqui não tem. Para a gente conseguir calcular ali, a gente teria que conhecer um dos valores, tá? Ali é só a demonstração de como a gente vai utilizar letras diferentes na mesma expressão, tá? Só para vocês entenderem que a letra diferente, ela vai representar valores diferentes. Então, isso aí é uma ilustração de que nós podemos trabalhar, né? Valores diferentes. Para a gente conseguir determinar ali, a gente teria que conhecer, por exemplo, o perímetro total, essa informação não tem, e um dos valores, tá bom? Tia, então, mas se fosse para considerar Y como 2 centímetros e X como 4 centímetros, eu acho que... Eu vou pensar aqui no resultado, ó. Considera Y como 2 centímetros e 4 como... X como 4. Sim, mas aí é o que a gente vai falar agora aqui, ó, que é sobre o valor numérico. Agora que nós vamos determinar. Lembra no exemplo do carro? Andou 10 quilômetros, que a gente trabalhou aquilo lá, é determinar o valor numérico da expressão. Então, ó, por exemplo, aqui já é um outro exemplo, uma outra situação. Fala de como funciona ali o sistema de um táxi, né? O táxi, ele cobra uma taxa fixa, sobe pela chamada, que é chamada de bandeirada, e ele, nessa situação, ele cobra mais R$ 4,50 para cada quilômetro rodado. Então, como faz para determinar o valor numérico? Aí eu vou chamar um táxi, a distância que eu vou percorrer, vamos usar de novo 10 quilômetros. A tia vai chamar um táxi, ele vai vir aqui, vai pegar a tia e a tia vai andar 10 quilômetros.
Como que ela vai fazer para calcular quanto ela deve pagar nessa corrida? Então, ó, é isso que nós vamos chamar de valor numérico da expressão. Ela vai pagar os R$6, que é a bandeirada, que é o valor fixo. Aí, esse valor de X aqui, ó, é referente à quilometragem que esse táxi andou, certo? Então, no exemplo da tia, a tia vai andar 10 quilômetros. Então, quanto que ela vai pagar aqui? 10 quilômetros a R$4,50. Hã? 45 reais. Só na quilometragem, mais a taxa fixa. Então, eu vou pagar 51 reais para rodar 10 quilômetros. Entenderam? Então, quando a gente trabalha a substituição da variável, né, da parte literal, a gente calcula o valor numérico da expressão. Mas para calcular, a gente vai ter que ter aí algumas informações para estar substituindo, né? Ó, no nosso exemplo aqui, a pessoa andou 4 quilômetros. Primeiro, aí a gente vai obedecer aquela regra que a gente já conhece, tá? Primeiro, a gente trabalha a multiplicação. Primeiro, eu preciso determinar quantos quilômetros, né, eu rodei, quanto que eu vou pagar de quilometragem. Então, a pessoa rodou 4 quilômetros, então, ó, 4,50 vezes 4, ela vai pagar R$18. Mais a taxa fixa da bandeirada, a corrida vai sair por R$24. Então, esse cálculo aqui é chamado de valor numérico. A gente determina, a gente conhece o valor da variável e vai calcular o valor da expressão. Aí aqui, ó, nós temos alguns exemplos e é importante vocês estarem observando esses exemplos porque a nossa atividade ela está praticamente voltada para isso, tá? Então, ó, se o valor de X é 2, olha, X mais 5, considerando que X vale 2, quanto que vai valer a expressão? 7. Aqui, ó, nessa atividade 2, nós temos duas multiplicações. 3 vezes o valor de A e menos 2 vezes o valor de B. Então, vocês vão ter que trabalhar ali, ó, multiplicação primeiro, para depois trabalhar essa subtração, observando sempre as regras de sinais. Acho que deu o nosso horário, né, galerinha? Nossa, passou 5 minutos. Olha só. Beijos. Vamos fazer o nosso combinado aqui, né? Quem não enviou a tarefa, eu vou aguardar até sexta-feira, porém a nota não é a mesma, certo? E vocês darem continuidade agora às atividades que nós estudamos. A semana que vem a gente vai continuar falando sobre esse assunto. É um assunto que a gente vai se estender, que a gente vai voltar, que a gente vai falar bastante, porque agora nós vamos aplicar muito o uso das expressões algébricas na matemática. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Sétimo ano? Tia, não estou com dúvida nenhuma. Muito bem. E aí, assim, quem tiver dúvida, vai lá, retoma, assiste de novo a aula quando o tio El disponibilizar a aula. E qualquer coisa, a tia está à disposição de vocês. Eu vou te ajudar. Beijo. Quem vai ajudar? Beijos. Valeu, é nóis. Falou, falou. Tchau, galera. Falou. Tchau. Falou. Vamos almoçar.